pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo para o nosso clube investigativo, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu aqui no canal e nem ativou o sininho, se inscreve e ativa, porque aí sempre que eu postar vídeo vocês vão receber as notificações. Eu tô trazendo vídeo toda terça, então acompanhe, fique por aí. O vídeo que eu tô trazendo hoje é sobre o Robert Hansen, que é conhecido como Butcher Baker, traduzindo seria o açougueiro padeiro, que faz uma alusão à profissão do Robert, e ele foi um serial killer muito famoso nas décadas de 70 e 80 por perseguir e caçar mulheres no Alasca. Então vem comigo saber mais sobre essa história. Robert Christian Hansen nasceu no dia 15 de fevereiro de 1939, na cidade de Esterville, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Ele era filho de Edna e Christian Hansen. Com o pai dele não tinha uma boa relação, porque o pai dele era muito rígido, ele cobrava muita disciplina do Robert, então acabava que ficava uma relação meio tensa entre os dois. Inclusive o pai dele obrigava ele a trabalhar na padaria da família por muitas horas seguidas, mesmo quando o Robert era criança, deixava a relação ainda mais tensa entre eles. Uma das coisas também que foi consequência dessa rigidez na educação dos pais foi que o Robert, ele era um menino naturalmente canhoto, só que como os pais dele queriam que ele fizesse tudo certo, eles obrigavam ele a usar a mão direita pra fazer as coisas, e aí com toda essa pressão ele acabou desenvolvendo uma gagueira muito severa, e isso acabou prejudicando bastante o Robert, principalmente socialmente, né, nessa fase de adolescência. Durante toda a adolescência e vida escolar do Robert, ele sofreu muito bullying. Era um menino assim de baixa estatura, ele era muito pequeno pra idade dele, tipo, tanto baixo quanto magro, e ele tinha um problema muito severo também com acne, que até nos últimos dias dele, ele relembrava disso, né, do problema dele com acne, era uma coisa bem marcante pra ele. Fora isso, ele era muito tímido também, então ele não socializava muito. Como eu falei, a gagueira que ele tinha prejudicava ainda isso muito mais, intensificava o bullying que ele sofria, né. Então, fora isso, ele lidava muito também com a rejeição, né, de garotas que ele se interessava nessa época, de adolescência, escola. Então, nessa época, assim, ele era bem excluído, uma pessoa muito quieta na dele, não tinha, assim, muito sucesso com as meninas, e isso foi criando dentro dele uma raiva, né, um ódio, principalmente de mulheres, e pra canalizar isso, ele começou a caçar animais, e foi assim que ele foi construindo a personalidade dele na época da escola e da adolescência. Em 1957, quando Robert tinha 18 anos, ele tinha acabado de terminar o ensino médio, ele ingressou na reserva do exército dos Estados Unidos, e foi lá onde ele aprimorou ainda mais as suas habilidades de caça, né. Depois de servir, né, para as forças básicas, ele pôde voltar para casa, onde ele ficou trabalhando na padaria do pai dele, porém ainda uma vez por mês ele ainda tinha que servir obrigatoriamente a base do exército. Mais tarde ele conseguiu um emprego na academia de polícia de Pocahontas, que é uma cidade que também fica em Iowa, ficou trabalhando por lá, e por lá também ele conheceu uma jovem local, e ele se apaixonou e teve um relacionamento, e acabou se casando com ela em 1960. Ainda em 1960, quando o Robert tinha 21 anos, no final do ano, né, ele incendiou uma garagem de ônibus escolares no condado de Pocahontas. Não se sabe sua motivação, nem o porquê dele ter feito isso, mas imagina-se que foi por conta daquele bullying que ele sofreu na infância e na adolescência, então talvez como motivo de vingança. Nesse caso, no local tinha uma testemunha que acabou vendo tudo, né, e denunciou não só o ocorrido, como também o Robert. E aí, com isso, ele foi preso e condenado a 3 anos de prisão. Ele cumpriu só 1 ano e 8 meses, né, mas durante todo esse processo, a esposa dele pediu o divórcio, né, porque ela ficou muito envergonhada com a situação. Então, o Robert seguiu daí sozinho e já com essa ficha criminal. Mas também é importante falar que até 1963, o Robert ainda foi preso algumas vezes pela prática de furto. Após esse período, em 1963, o Robert conheceu outra garota, lá em Pocahontas mesmo, e acabou tendo um relacionamento também e se casou. Com ela, o Robert ele decidiu se mudar pra Anchorage, no Alasca, e deixa pra trás aquela vida, aquele passado que ele tinha, né, manchado com crimes, com o bullying que ele sofria, todo aquele sofrimento ele quis deixar pra trás e viu uma vida nova em Anchorage. Lá, com essa garota, né, que ele se casou, eles tiveram 2 filhos, eles viviam uma vida muito tranquila, muito calma, assim, normal, sabe? Eles eram muito bem vistos pela vizinhança, era uma família muito respeitável. Inclusive, o Robert, ele teve muito êxito lá como empresário, que ele abriu uma padaria, então ele seguiu, né, no ramo panificação, que era o negócio da família, e teve muito sucesso lá, então, assim, era uma família bem tranquila, acima de qualquer suspeita, tudo perfeito. Inclusive, nessa época, os vizinhos consideraram ele como um homem gentil, calmo e devoto à família. Nesse mesmo período, o Robert, ele começou a fazer aula de pilotagem, né, então ele conseguiu uma licença para piloto, e foi nessa época que ele comprou seu avião particular. Foi aí também que as suas atividades de caça se intensificaram, né, ele era bem conhecido na cidade como um bom caçador, né, um exímio caçador, sabe, porque ele caçava, tipo, animais selvagens, tipo urso, lobo, enfim, então ele era bem conhecido por isso. Ele sempre falou que os equipamentos preferidos de caça dele eram rifles e arco e flecha. Em 1972, o Robert parecia voltar aos velhos tempos dele. Ele tinha uma ficha criminal extensa, né? E ele foi acusado de agressão e estupro. As vítimas teriam sido uma dona de casa e uma prostituta local. Novamente, ele não ficou o tempo todo estabelecido preso. Não se sabe exatamente qual foi o tempo, mas ele saiu da cadeia antes de 6 meses.
Mais pra frente, em 1976, o Robert foi novamente acusado de furto após ter tentado furtar uma motosserra numa loja de departamento. Nesse caso, ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas a pena dele foi anulada em apelação. A Suprema Corte do Alasca achou a pena exagerada demais. Ele foi solto, né? E acho que isso é um ponto muito importante pro caso, porque de todas as vezes que ele foi preso, ele nunca cumpriu a pena inteira. Então, talvez essa impunidade, né, que ele tinha, acabava encorajando ele a cometer os outros crimes que ele veio cometer mais pra frente. O primeiro corpo encontrado foi o corpo da Sherry Morrow. Ele foi encontrado no Vale do Rio Knik por alguns policiais que estavam caçando por ali. Já foi encontrado num estado bem avançado de decomposição. O que tinha ali era praticamente restos mortais. Então eles chamaram o melhor investigador que eles tinham, que era o Holly Porte. Ele era assim, bem minucioso, ele era bem conhecido por isso. Depois de uma perícia assim, bem cuidadosa, bem detalhada, ele encontrou uma bala perto do corpo, uma bala de calibre .233, algumas ataduras da marca Ace também em volta do corpo. Isso indicava que essa bala só podia ser de um rifle de caça de alta potência. As ataduras também indicavam que o corpo teria sido algemado, né, amarrado ou vendado, enfim. Isso entregou bastante, né, aos policiais, os investigadores, que eles levaram o corpo de volta para Anchorage e fizeram uma autópsia. A autópsia declarou que o corpo tinha sido morto por 3 balas desse mesmo calibre, .233. Eles perceberam uma coisa estranha, que foi que a vítima estava vestida, mas na roupa dela não tinha nenhuma perfuração, e ela tinha sido morta com 3 tiros. Então isso indicava que o assassino matou ela nua e depois vestiu ela com as roupas. Então era bem esquisito, porque ali em Anchorage e no Alasca não era comum, né, assassinatos, então quem dirá nessas condições tão estranhas. Depois de uma investigação sobre a vida da Sherry, eles descobriram que ela era uma dançarina de 24 anos, ela trabalhava numa boate, era a Wild Cherry Bar, que ficava ali em Anchorage mesmo. Eles conseguiram até contato com alguns amigos dela, que falaram que a última vez que ela foi vista, ela tava saindo pra encontrar com um homem que ofereceu $300 pra ela posar pra algumas fotos dele. Provavelmente esse homem era o Robert. Daí foi o primeiro corpo encontrado, que depois, posteriormente, seria ligado a ele. Por ser um local tranquilo, como eu falei, não era muito incomum acontecer esse tipo de coisa no Alasca. Os policiais decidiram começar a investigar, começar a compartilhar arquivos de delegacias pra outra, cidade pra outra. Em uma dessas trocas de arquivos, eles receberam um caso de 2 trabalhadores civis que tinham encontrado restos mortais em uma cova bem rasa, perto da estrada de Eklutna. Ali, ficava 1 hora de Anchorage. Então, nisso acendeu a possibilidade de um crime ser ligado ao outro. Um fato importante, né, sobre esse caso é que esse corpo até hoje ele não foi identificado, porque ele estava, como eu falei, em estados avançados de decomposição. Então, os policiais locais apelidaram como Eklutna N, né, só pra ter um nome, né, pra aquele corpo, porque eles não tinham como identificar. No mesmo ano, em 1980, outro corpo foi encontrado num poço de cascalhos que tinha ali perto, também de Anchorage. O corpo também estava num estado bem avançado de decomposição, e ele foi identificado a muito custo como Joanna Messina, que era uma dançarina de striptease, que trabalhava ali em Anchorage mesmo. Nessa altura do campeonato, obviamente, que tinha uma grande suspeita de ter um serial killer solto ali no Alasca, mas não tinha nenhuma prova, não tinha nenhuma ligação concreta entre os 3 casos, né? Era só uma suspeita mesmo e, enfim, do conhecimento dos policiais, então eles não podiam provar ou começar uma investigação sem ter nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhuma ligação concreta. Então o que eles fizeram foi literalmente esperar o assassino agir de novo. Infelizmente eles tiveram que fazer isso e cometer algum erro, né? Porque seria a única forma de ter uma ligação ou alguma coisa do tipo concreta pra eles começarem a trabalhar no caso. E como a gente tinha falado antes, né, lá por ser um local muito tranquilo, muito calmo, ali em Anchorage, no Alasca também, não tinha isso de assassinato, de corpo encontrado, de desaparecimento, serial killer, era muito coisa de filme, sabe? Então mesmo que existia essa suspeita de ter um serial killer, os policiais não levavam tanto a sério, assim, sabe? Era mais pode ser que seja, sabe? Principalmente os desaparecimentos, essas mortes eram ligadas a prostitutas, então era muito difícil de rastrear, porque eram mulheres que viviam o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro se mudando, não tinham muito contato com família, não tinham um círculo de amizade fixo, não tinha denúncia, ninguém percebia quando elas sumiam, né? E quando denunciavam, próprios policiais também não levavam muito a sério, não levavam adiante, porque, ela deve estar viajando, ou ela pode ter se mudado, esse tipo de coisa. Então, talvez isso também tenha atrasado um pouco das investigações. Mais tarde, no dia 3 de junho de 1983, uma moça chamada Cindy Paulson foi encontrada numa estrada por um caminhoneiro. Ela estava muito assustada, ela estava algemada, descalça, estava correndo, assim, freneticamente, como se ela estivesse fugindo de alguma coisa. E o caminhoneiro prestou ajuda pra ela,
né? Perguntou se ela tá precisando de alguma coisa e tal. E aí ele levou ela pra delegacia e lá ela contou a história dela, que ela era uma prostituta que foi contratada pelo Robert por $200 pra também posar pra fotos e realizar algumas fantasias dele. E ela acabou aceitando, só que nisso assim que ela entrou no carro, ele já apontou a arma pra ela e começou a ameaçar ela. E enfim, ele deixou ela presa na casa dele, acorrentada pelo pescoço, e ficou torturando ela e violentando de todas as formas, né, por várias horas. Só é importante falar também que nesse momento a família do Robert estava viajando de férias pela Europa, então a casa dele estava meio que vazia, né, pra ele fazer qualquer coisa lá, então ele estava livre nesse momento. Como é revelado também posteriormente, já vou falar sobre isso, o Robert ele transportava as vítimas dele no avião particular dele, né, pelos vales, ali pelas montanhas do Alasca, e ele ia fazer a mesma coisa com a Cindy, só que assim que ele virou de costas pra carregar o avião, com suprimentos e coisas do tipo, ela conseguiu fugir. Então foi nesse momento, em questão de segundos, mesmo assim, ela conseguiu fugir, já foi pra estrada e foi onde ela encontrou com um caminhoneiro. Obviamente, né, depois do relato, todo esse relato da Cindy, o Robert foi levado à delegacia pra prestar esclarecimentos. Chegando lá, ele não negou que conhecia ela, ele desconhecia ela sim, mas ele disse assim que ele contratou o serviço dela como prostituta e ele só tinha apontado a arma pra ela pra se defender porque ela tava extorquindo ele. Então foi essa justificativa que ele usou e ainda por cima ele forneceu um álibi, né, do tempo que ela tava sequestrada. Ele levou um amigo lá e o amigo dele disse que sim, que eles estavam juntos nessa hora que ela tinha sido violentada. Novamente ele saiu ileso, né, mas ainda assim ficou alerta na cabeça dos policiais porque era muito estranho, né, tipo, o cara sequestrou a menina e daí ele fala que não e eles já estavam com essa suspeita de um serial killer solta e a Cindy se encaixava perfeitamente nos padrões das outras moças que foram encontradas, né, então ficou esse alerta assim, mas o Robert saiu impune novamente. Ainda em 1983, só que no final do ano, em setembro, outro corpo foi encontrado ali no Vale do Rio Kinnick. De novo, ele estava em estágio avançado de decomposição, estava ali há pelo menos 5 meses, mas também depois de muito custo e muito trabalho, conseguiram identificar o corpo. Era da Paula Golding, que também era uma dançarina e uma prostituta ali de Anchorage mesmo. A autópsia revelou que a Paula foi morta também com uma bala de calibre .233. Então isso fez uma forte ligação e mais concreta, né, com o caso da Sherry, e acendeu ainda mais o alerta dos policiais. Então agora eles tinham certeza que tinha um serial killer solto, porque além da bala ser a mesma, elas estavam no mesmo lugar. E eles perceberam mais uma coisa ainda, que foi mais difícil nessa hora, que o Vale do Rio Kinnick é um lugar muito grande. Então, se tinha um serial killer solto, e se os corpos estavam sendo encontrados depois de tanto tempo, muito provavelmente tinha muitos outros corpos, né? Porque era um local muito grande, com muita neve. Então, como eu falei, né, os policiais, eles estavam, assim, desesperados com o caso, porque seria uma missão quase que impossível pro departamento de polícia de Anchorage resolver, né? Porque era uma região muito grande, um serial killer, então era um trabalho, assim, que eles não estavam acostumados. Então, eles pediram ajuda pro FBI. Uma curiosidade é que o FBI criou o primeiro departamento focado em serial killers na década de 70, então seria de muita ajuda pro caso, né? Então o FBI aceitou a ajuda e eles mandaram o melhor investigador que eles tinham, que era o John Edward Douglas. Ele é um investigador muito famoso, né? Ele trabalhou entrevistando Charles Manson, Kemper, Ted Bundy, né? Então ele era bem renomado na área. A série Mindhunter, o personagem principal, é inspirado no John. Ele seria, obviamente, assim, de uma ajuda excepcional pro caso, é até decisiva. Como o departamento do John era focado em estudar o perfil dos serial killers, eles fizeram isso com o Robert, porque ele já era uma suspeita, né? Então, uma das principais suspeitas. Então, eles fizeram esse estudo, essa análise do perfil dele, desde a infância, né? Que ele vinha sofrendo essas rejeições. Então, é muito fácil até da gente compreender, né? Que esse comportamento dele pode ser muito, sim, ligado à rejeição que ele sofreu. Então, agora ele tava querendo meio que se vingar, colocar em prática, né? As fantasias que ele tinha de vingança. Principalmente quando ele estava numa posição muito superior, né? E a sua vítima numa posição extremamente vulnerável, assim, como se fosse uma caça, que era inclusive isso que ele fazia. Ele soltava as mulheres, como eu falei, soltava as mulheres na floresta, nuas, caçava elas, perseguia. Então, assim, era um comportamento muito peculiar, mas ao mesmo tempo muito comum entre serial killers, e o John conseguiu fazer essa análise. Nessa altura, o Robert, ele era o principal suspeito, né, entre os policiais e os investigadores, não tinha mais como. Só que eles não tinham nenhuma evidência, nenhuma prova contra ele. Então, eles decidiram investigar, só que dessa vez mais incisivamente, aquele amigo dele que tinha dado um álibi. Pressionaram ele, né, ele acabou confessando que naquela noite ele não esteve com o Robert, ele não tinha visto ele. Também, né, em toda essa investigação, né, que eles estão fazendo na vida do Robert, eles descobriram que um tempo atrás ele tinha fraudado um seguro de roubo. Então ele deixou de ter aquela imagem, né, de um homem respeitável, de família, dentre a comunidade dos policiais e investigadores. Passou a ser, assim, uma pessoa de interesse no caso, um suspeito forte pra ser considerado aquele serial killer que tava solto por ali. Então, no dia 27 de outubro de 1983, os policiais conseguiram mandados de busca pra casa do Robert e os investigadores levaram ele pra delegacia pra prestar outros esclarecimentos, interrogatório, né. Então, enquanto o Robert estava na delegacia, os policiais foram até a casa dele, né, fazer essa busca. Enquanto eles estavam fazendo essa busca, eles encontraram várias armas no local. Encontraram um porão muito estranho, assim, tipo, cheio de aqueles troféus de cabeça de animal pendurado pela parede. Mas nada demais, nada que incriminasse, né, o Hansen. Mas na hora que eles estavam indo embora, quase indo embora, um dos policiais encontrou um vão
entre uma das vigas do porão. E lá eles encontraram mais coisa ainda, né? Então, ali sim foram as coisas que puderam incriminar o Robert. Eles encontraram um mapa aéreo de Anchorage com várias marcações com X em alguns locais específicos. Encontraram joias, alguns pertences, assim, colares, pulseiras, enfim, alguns documentos de identidade, carteira de motorista que não foram revelados de quem eram, né? O mais importante, eles encontraram aquele rifle que era correspondente à bala de calibre .233. Era um rifle Mini Fortune. Então essa foi assim, um ponto-chave que pôde incriminar o Robert de alguma forma, né? Então eles levaram tudo isso pra delegacia, principalmente o rifle, pra fazer o teste de balística. Enquanto o Robert estava na delegacia, a todo momento ele negava qualquer envolvimento com os casos, dizer que não sabia de nada, de nenhum desaparecimento, de nenhum assassinato. Inclusive, ele pediu até a presença do advogado dele lá. Até esse momento ele não sabia, né, que a busca estava sendo feita na casa dele, e muito menos já tinha encontrado o rifle e todas aquelas outras coisas no porão. Mas no dia 3 de novembro de 1983, o Robert foi acusado mesmo assim pelo tribunal de Anchorage. Ele foi acusado por roubo, sequestro, crimes de arma e fraude, né? Ele não foi acusado ainda de assassinato porque eles ainda não tinham resultado do teste de balística lá do rifle dele. Então ele foi condenado somente por esses outros 4 crimes, ficou detido e a fiança dele ficou fixada em $500 mil. Já no dia 20 de novembro de 1983, saiu o resultado, né, do teste de balística. Confirmou que aquela bala encontrada nos corpos da Sherry e do da Paula eram do rifle do Robert. Então ele não tinha mais escapatória, né? Ou ele confessava ou ele confessava. Por isso, o advogado dele acabou conduzindo um acordo, né, ali com o tribunal. Então, o que seria esse acordo, né? Ele seguiria as seguintes condições. O Robert, ele seria acusado por 4 assassinatos, né? O da Sherry, o da Joanna, o da Eclutina Anne e o da Paula. Somente por esses 4. E também ele poderia cumprir a pena dele numa instituição federal em vez de uma prisão normal. E isso tudo em troca da sua confissão para facilitar, obviamente, o trabalho, né, dos investigadores. Então, a partir daí, o Robert, ele acaba confessando, né, que ele ia até as boates ali do centro de Anchorage, escolher suas vítimas, né? As vítimas que ele escolhia, ele acabava oferecendo um valor bem alto, né, em troca dos serviços delas. Daí ele levava elas pro avião ou pro carro. Aquelas mulheres que fizessem o que ele queria e não cobrassem nenhum dinheiro, não relutassem, eram levadas de volta pra Anchorage, ilesas. Já as que não faziam o que ele queria, ou cobravam o dinheiro que ele tinha prometido, ou relutavam de qualquer forma, ele levava ela para os locais que ele era acostumado a caçar e soltava elas na floresta nuas, falava pra elas correrem que ele ia caçar elas. Então, assim, era uma situação bem doentia, né, perturbadora, porque imagina a mulher nua correndo na floresta, né, procurando de qualquer forma sobreviver, e ele que já era tipo um caçador condecorado, correndo atrás, sabe? Então era meio que a mulher não tinha nenhuma chance, assim, tanto que nenhuma conseguiu escapar. Então era uma situação bem pesada, né, e ele acabou confessando esse crime. Inclusive, ele chegou a dizer para os investigadores que essa caçada que ele fazia era como correr atrás de troféus de ovelhas ou de ursos, como ele fazia nas suas caçadas de animais selvagens. Fala também, tem até uma declaração dele, que ele fala que ele tentava ser o mais duro que ele podia com as vítimas para elas sentirem muito medo dele e vissem que ele estava numa posição de poder, né? Então elas não poderiam fazer nada. Fora isso, ele confessou ter matado 17 mulheres e estuprado outras 30. Em fevereiro de 1984, o Robert subiu num helicóptero militar, levando aquele mapa que foi encontrado na casa dele com as marcações, contou que aquelas marcações eram os locais onde suas vítimas estavam enterradas, sob a neve. Então ele foi mostrando e descendo em cada local para os policiais e para os investigadores desenterrarem, né, os restos das vítimas. E ele indicou todas as 17, mas nenhum outro corpo foi encontrado. Então não se sabe se teria mais alguma outra vítima ou se foram as 17 mulheres, mas até o momento não foi encontrado mais nada sobre os corpos ou as pessoas desaparecidas nessa época. Então, no final de fevereiro de 1984, o Robert foi preso e condenado a 461 anos de prisão, sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. É isso, ele foi condenado pelos 4 assassinatos da Sherry, da Joanna, da Eclutina Anne e também da Paula. Depois dessa prisão dele, a esposa pediu o divórcio também, né? Segundo o divórcio do Hansen, e ela foi embora de Anchorage, levando com ela os filhos. O Robert cumpriu sua pena numa prisão em Seward, no Alasca, até o dia 21 de agosto de 2014, que foi quando ele faleceu, e as causas da morte não foram divulgadas. Uma curiosidade sobre esse caso é que tem um filme sobre ele, que chama The Frozen Ground, que traduzindo é Sangue no Gelo. É um filme bem legal, tem disponível no Prime Video da Amazon, e eu acho que serve bem pra ilustrar, né, toda essa história. Então fica aí essa recomendação. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse caso foi a sugestão de um inscrito, então se vocês tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários do vídeo, e aí eu posso trazer nos próximos. Também não se esqueçam de deixar seu gostei se vocês gostaram do vídeo, se inscrever também aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo.